Olá, meu nome é Maria Elise, eu sou cirurgia plástica e eu tô aqui hoje para falar de um tema que é muito frequente, muito comum no meu consultório, que é a questão das pacientes se incomodando com o volume das mamas, né? Mamas gigantes, mamas grandes. Então isso é bastante frequente e a gente acaba percebendo que a mama volumosa ela acaba sendo literalmente um grande peso na vida da paciente, né? Além das questões estéticas que incomodam, eu vejo que um volume muito grande na mama limita muito essa paciente. E normalmente eu ouço esses relatos, né? A minha mama é volumosa, eu tenho vergonha de comprar roupas mais justas, eu tenho vergonha de ir para academia. Então eu percebo assim que é uma situação anatômica que acaba tirando muito a liberdade da paciente. Então por isso é uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer, porque percebo esse resgate de autoestima e esse resgate de muitas possibilidades na vida da paciente que ela acaba se restringindo pelo constrangimento. Bom, o que é uma cirurgia de mama redutora? A mamoplastia redutora é um procedimento cirúrgico onde nós vamos literalmente reduzir, né, de fato, reduzir o tamanho e o peso da mama e além disso a gente vai fazer isso de que forma? Reestruturando completamente esse tecido. Nós vamos estreitar a mama, torná-la mais arredondada e elevar como um todo, incluindo a elevação da posição da areola. Portanto, a mama fica toda, digamos, reposicionada e com um conjunto mais belo e mais confortável. Para quem está indicado uma cirurgia de mama redutora? A cirurgia de mama redutora, ela está indicada para toda mulher que se incomode, obviamente, com o volume da mama. A idade é um fator limitante? Não. Na verdade, nós temos pacientes de uma margem muito grande de idades. É possível operar desde uma mulher muito jovem até uma mulher mais madura, certo? Em relação à precocidade, as idades mais jovens, algumas pacientes, mesmo muito novinhas, 15, 16 anos, já sofrem muito com o volume das mamas. Então, o que nós recomendamos? Que essa paciente já tenha passado pelo menos uns 3, 4 anos da primeira menstruação, que a gente chama de menarca, porque é o período que a mama ainda vai estar evoluindo, ainda vai estar crescendo. Então, é importante aí ter esse período aí de acompanhamento de evolução do crescimento da mama para depois a gente recomendar a cirurgia. Então, na prática, mulheres a partir de 17, 18 anos, quando é a indicação objetiva, a gente pode realizar. Idades mais maduras, também depende do quadro de saúde da paciente, ok? Então, uma mulher, mesmo que muito mais madura, também acaba se beneficiando muito dessa solução aí de reduzir o tamanho mamário. Então, a idade não é um fator limitante. O que a gente vai avaliar? As condições realmente de saúde da paciente. Outra coisa muito importante, o ideal é que a gente opere uma paciente quando ela está mais próximo do seu peso adequado, do seu peso ideal para a altura. Porém, não é infrequente que a gente opere pacientes que estão um pouquinho acima do peso, porque eu sinto que muitas pacientes que têm a mama volumosa acabam tendo uma grande dificuldade de fazer atividade física, de se cuidarem como um todo na alimentação. Então, é uma cirurgia que a paciente estando com um quadro de saúde adequado, mesmo acima do peso, a gente pode colocar na balança e fazer a cirurgia sim. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pacientes operam a mama e tem um resgate tão grande de autoestima e de empolgação que acabam, nesse momento, a partir dessa mudança, se cuidando mais, indo pra academia, perdendo peso e se sentindo mais confortável com o corpo em geral. Então é muito legal ver essa transformação. Como que funciona essa cirurgia? Preparamos toda a questão pré-operatória, agendamos a data da cirurgia. O procedimento, inicialmente nós fazemos uma marcação do teu corpo, certo? Desenhos ali que vão nos guiar durante a cirurgia. Executamos o procedimento cirúrgico, que é algo que tem uma duração de aproximadamente 4 horas, é uma cirurgia relativamente trabalhosa. No pós-operatório, normalmente o paciente vai ficar algumas horas em recuperação no pós-anestésico e normalmente vai receber alta no dia seguinte. Então o paciente interna, faz o procedimento, no dia seguinte recebe alta. É muito comum que eu deixe um dreno, certo, na região inferior das cicatrizes, porque é um procedimento que retém bastante volume de sangue, então a gente usa o dreno para ter uma recuperação mais confortável, que normalmente vai ser retirado por volta de 2, 3 dias. Os pontos são realizados, né, a sutura na região das cicatrizes e normalmente em torno de uma semana nós vamos trocar curativos e vamos avaliando a retirada de algumas coisas de pontinhos. Então essa paciente vai operar, vai ser reavaliada pela nossa equipe 2, 3 dias
dias depois para tirar o dreno, vamos nos ver em uma semana para avaliar os curativos, em 15 dias nos vemos de novo. Então esses primeiros dias a gente acaba ficando bastante em contato. E depois de 15 dias nós vamos vê-la de novo a partir de um mês. Então para você se planejar em relação a essa cirurgia, é basicamente isso. Os primeiros 15 dias você vai ficar um pouquinho mais limitada, os movimentos com algum controle, tá? Então o movimento do braço vai ter alguns limites, normalmente 45 a 90 graus desde o primeiro dia, e a partir de 15 dias a gente já está liberando o movimento completo, a amplitude completa do movimento do braço. Normalmente a paciente já está voltando a dirigir com 15 dias. Dúvidas muito frequentes em relação a essa cirurgia. Então, como eu já falei anteriormente, idade. Me perguntam muito sobre idade. A idade é possível desde mulheres jovens até mulheres mais maduras. Outra questão importante, preciso colocar prótese de silicone numa mamoplastia redutora? Se a paciente já tem um volume grande de mama, eu não vejo nenhuma necessidade de colocar um implante. É diferente de uma paciente que tem muita flacidez e pouco volume. Então, a paciente que tem pouco volume, aí a gente pode pensar num preenchimento com um prótese de silicone. A mulher que tem uma mama volumosa, que sofre com esse volume, nós já temos uma cirurgia tecnicamente delicada, reposicionamento de tecidos, retirada de tecidos. Então, acrescentar o volume, nós vamos acrescentar o quê? Peso nessa mama em que o objetivo já é reduzir peso, e vamos acrescentar alguns detalhes técnicos de mais dificuldades que eu realmente não vejo porquê. Então, uma mama volumosa, ao meu ver, normalmente eu não recomendo o uso de prótese de silicone. Outra coisa muito frequente, amamentação. Opero antes de amamentar, aguardo para amamentar. Então, assim, a decisão de quando operar é muito íntima de cada paciente. Eu opero mulheres aqui que têm tanta restrição de liberdade com a mama volumosa que querem, assim, até para se envolver no relacionamento, para se sentir mais seguras de si próprias, preferem operar muito antes de pensar em casar, em ter filhos. Então, esse cenário é muito frequente. Então, o que eu percebo com a evolução dos nossos casos? Muitas pacientes que operaram nesse cenário, ainda muito jovens, sem nem pensar ainda quando terem filhos, acabam conseguindo amamentar, certo? Então, há pacientes que conseguem amamentar, então não dá para dizer que é uma cirurgia que você vai acabar com toda a tua possibilidade de amamentação. Porém, a gente vai ter algum risco de amamentação com a retirada do tecido interno da mama? Sim. Então, existe o risco, com certeza, porém, na minha experiência, eu vejo pacientes conseguindo amamentar mesmo com a cirurgia de mama redutora. Então, essa é uma coisa para colocar na balança, né? E a paciente avaliar o quanto de desejo ela tem e o quanto ela valoriza essa questão da amamentação no futuro. Outra dúvida muito frequente, quando que eu vou poder voltar para o trabalho? Tudo depende de qual é a sua função no seu trabalho. Funções administrativas, uma profissional da área de administração, secretária, uma advogada, normalmente em 3, 4 dias já está voltando ao seu trabalho, porque os movimentos limitados não impedem ela de realizar a sua atividade profissional. Por outro lado, uma profissional fisioterapeuta, médica, dentista, que necessite um pouco mais de mobilidade, uma personal trainer, aí vai acabar limitando normalmente por 15 dias essa volta ao trabalho. Então aí a gente vai discutir tudo isso na consulta, como são as atividades da paciente, como é o exercício do trabalho dela, para adaptar o melhor momento para operar. Dúvida frequente sobre sensibilidade. Bom, toda vez que você corta um tecido, que você tira o recheio, que você faz um reposicionamento, como é feito na cirurgia de mama, você pode sim ter o risco de perder a sensibilidade, de reduzir a sensibilidade, especialmente nos primeiros meses, ok? Então, quando é uma mama moderada, média, é muito frequente que eu observe que a paciente não tem déficit nenhum desde os primeiros dias do pós-operatório. Porém, muitas vezes nós operamos mamas muito volumosas, em que a areola está muito baixa e esse reposicionamento é bastante amplo. Essa paciente acaba com uma certa frequência ficando com amortecimento na região periareolar nos primeiros dias, depois normalmente em torno do 3º, 4º mês essa sensibilidade vai retornando. Então, geralmente essa perda de sensibilidade não é definitiva, mas pode acontecer por conta de dificuldades técnicas. Então, é uma dúvida importante que a gente converse sobre isso. Então, aqui a gente conversou sobre alguns temas bem frequentes que a gente aborda nas consultas. Estamos aqui à disposição, espero ter esclarecido a maior parte das dúvidas. Caso haja interesse, dúvidas, se você se identifica com essas histórias que eu comento aqui, pacientes que restringem muito da sua vida, que têm dificuldades de alcançar toda a liberdade do seu corpo por conta do volume da mama, nós estamos aqui e vai ser um prazer te atender e planejar esse procedimento com você.